Em 1955, a história do automobilismo mudaria para sempre. Nas 24 horas de Le Mans, o Mercedes 300 SLR, pilotado por Hawthorne, causaria um acidente. Esse acidente foi o mais terrível da história do automobilismo. As suas consequências foram sentidas durante anos, período em que a Mercedes teve que se retirar do automobilismo e voltou seus esforços em carros de passeio de luxo, durando esse período 3 décadas. Porém, em 1985, a Mercedes decide voltar para o jogo. Não com um carro em si, mas como fornecedora de motores para a Sauber. Depois de um tempo, chegaram até transformar o seu W202 em um carro de turismo, ganhando em 1989 e 1990. Porém, no final de 91, eles desistiram pelos resultados decepcionantes que o carro entregou. Ela chegou a participar de alguns campeonatos alemães com o 190E, porém o Evo 2 levou a melhor nesses campeonatos. Tiveram que substituir o carro pelo W202 da classe C. Após 1993, o carro dominou o campeonato de pilotos e construtores de 94 e 96, porém esse campeonato acabou e a Mercedes estava sem casa. Isso se não fosse um campeonato que estava crescendo. Sua popularidade, que recentemente foi sancionado pela FIA, a BPR Global GT Series. Porsche e McLaren dominavam o campeonato. O McLaren F1 GTR era imbatível. Isso até a Porsche fabricar o 911 GT1, o chassi de 962 e à frente do 993. O 911 passou a desafiar a McLaren de igual para igual. Vendo isso, a Mercedes encarregou a AMG de construir um protótipo parecido com o 911. O problema é que esse protótipo iria ser construído na próxima temporada, já tinha que estrear. E a próxima temporada iria começar em 4 meses. Ou seja, os engenheiros tiveram que cheirar café e beber água quente para terminar o projeto. Porém, nada que um bom dinheiro e um McLaren F1 GTR de chassi número 11 não resolva. E sim, eles pegaram o F1 GTR ganhador do GB Library Competition e substituíram seu motor e carroceria, mantendo só o chassi do carro. Sim, a Mercedes fez isso inicialmente. Porém, tinha um problema da homologação do carro, porque carros da BPR tinham que ter uma produção mínima. Ou seja, a Mercedes tinha que fabricar o CLK de rua. E ela chegou a fazer isso. Porém, as únicas coisas que ela chegou a manter nesses carros foi o farol e a grade. O design da carroceria foi baseado nos carros já existentes, O próprio CLK Coupé com inspirações da classe E. A carroceria do carro era feita em fibra de carbono e alumínio. Pesava inicialmente 1.400 kg, porém depois veio a pesar somente 1.000. Substituir o S70 da BMW pelo M120 V12 da Mercedes, ou seja, 600 pangarés e 70 kg de torque, atingindo uma velocidade máxima de 330 km, acoplado em uma caixa de marchas de 6 velocidades. Dava um 0 a 100 em 3,8 segundos. Controle de tração, ABS, suspensão ativa e controle do acelerador eram proibidos. O carro estava na sua pura essência. A sua estreia aconteceu na pista da casa da Mercedes, Hockenheim, nas 4 horas de Hockenheim de 1997. Ele conseguiu a pole, a volta mais rápida, porém teve que abandonar devido a problemas de frenagem. O irmão dele, de número 10, conseguiu a 27ª posição, lutando contra problemas mecânicos. Porém, ainda assim, o ritmo do carro era promissor. Depois do desenvolvimento das férias, a Mercedes ficou em primeiro e segundo em Nürburgring. O restante da temporada, a Mercedes conseguiu a vitória absoluta 3 vezes, ganhando o campeonato de construtores e pilotos. Mesmo com um tamanho desempenho, ela identificou que o carro era promissor, porém em apenas 4 horas de sprint, e que o carro não conseguiria aguentar 24 horas do GP de La Sarthe. Assim, ela iniciou o projeto do CLK Le Mans, que correria em Le Mans no próximo ano. Em 1998, no FIA GT, a equipe da AMG ainda conseguiu ganhar, e a outra equipe, que estava com o mesmo carro, a Persson Motorsport, ficou em terceiro. Esse praticamente era o último ano do CLK GTR no FIA GT. Porém, nós tínhamos Le Mans naquele ano. O CLK Le Mans era baseado na mesma carroceria do seu irmão mais velho. A
A Mercedes não confiava tanto no seu V12, então resolveram substituir pelo M119, que era encontrado na Sauber C9 e no Mercedes C11. Habilitado de GT108B, era um motor V8 aspirado que mantinha seus 600 pangarés. Agora ele empurrava somente 940 kg. Porém, o que era para ser a solução do problema se tornou o problema. A Mercedes garantiu a pole, mas na hora da corrida a bomba de óleo causou uma seca no sistema de lubrificação, fazendo com que ele se aposentasse antes da metade da corrida e abrindo alas para o que seria o Mercedes CLR. Infelizmente, esse era o fim do Mercedes CLK. Foi um carro que durou um pouco tempo, mas, por exemplo, abriu alas para a Mercedes começar a produzir mais carros de corrida. Porém, a sua versão de homologação do CLK GTR foi apelidada de Street. Na época era o carro mais caro já produzido. 1.547.620 Bidens. Precisava ter essa quantia se você quisesse pilotar um CLK GTR. Lembrando que dos 28 carros produzidos, 2 eram protótipos, 6 eram roadsters, 20 eram coupés e somente 2 saíram na especificação de Super Sport. E 2 deles, um roadster e um coupé, foram direto para o Sultão de Brunei. Ele só conseguia manter o seu nome, os faróis e a grade na versão GT. E mesmo possuindo mais cavalos, cerca de 622 agora, a velocidade máxima diminuiu, sendo 320 km. Teve espaço para acomodar algumas bugigangas como ar-condicionado, ABS, alto-falante, sistema de áudio, porém, mesmo tentando homologar eles para as ruas, a Mercedes não conseguiu passar pelo regulamento de segurança dos Estados Unidos. A única coisa que ela conseguiu receber foi uma isenção de exibição. A versão Roadster é a versão conversível do CLK. Quando terminar a fabricação dos 20 CLK GTR, a AMG produziu um Roadster, guardando para ela até 2002. Quando foi comprado por Mark Johnson e logo depois, em 2006, ele tentou processar o grupo inteiro da Mercedes, alegando que um test drive para vender o carro, ele acendeu o medidor de óleo e a transmissão falhou. Os 5 Roadsters que vieram depois, na verdade, são conversões do CLK. Ou seja, a Mercedes meteu a maquita no carro e transformou eles em Roadster. Porém, os Roadsters possuem somente 612 pangarés e umas diferenças estéticas, sendo a mais visível, claro, o seu aerofólio traseiro, que remete a uma asa de corrida mesmo. Porém, a melhor versão, a Super Sport, foram somente 2 produzidas inicialmente. O motor E6 que tinha nos outros carros foi substituído pelo M297. Esse motor também equipa o Pagani Zonda e o Mercedes R190, que chegou a produzir 664 cavalos nesse carro. Porém, as mudanças que esse carro traz, a mais visível é seu velocímetro, que marca 400 km, e mais alguns redesenhos. Um tempo depois foram fabricados mais 3 carros Super Sport com o motor E73, que conseguia alcançar os 711 cavalos. Porsche 911, F1 GTR e CLK GTR eram conhecidos como a Santa Trindade do GT1. Várias publicações consideram essa época como a Era de Ouro, ou o pináculo das corridas dos anos 90.